Olá, dando continuidade ao módulo 5, vamos falar sobre um pouco sobre o impacto psicológico da dor na vida das pessoas. Veja, a dor seguramente é uma das sensações que mais aflige a espécie humana. Podemos falar dela em vários níveis da vida humana, como, por exemplo, da dor fisiológica, a dor da alma. Porém, qualquer que seja o nível, certamente será dos mais primitivos sofrimentos humanos. Então, isso nos traz, e já abordamos, já comentamos em outros módulos mais iniciais, o quanto o aspecto psicológico está presente na experiência dolorosa. Podemos dizer que a dor, ela caminha, ela navega por diversos contextos, desde o mais inicial, fisiologicamente falando, até uma dor e um sofrimento profundo, que se refere à dor da alma. Bom, a Kelly já dizia isso no ano de 2000. Porém, a dor, ela traz para as pessoas, né, o sentido da sua vida, evitando que, nesse caso, a dor, em qualquer plano, ela só a enfrenta quando se sente invadido pela mesma no seu campo perceptual, ou para obter um ganho maior quando necessita suportá-la temporariamente. O mesmo autor fala que a busca do ser humano para aliviar, para evitar sua dor, ela é constante. E quando ele se depara com um evento ou com uma sensação dolorosa, ou uma experiência dolorosa, vamos dizer assim, ele tenta, de qualquer forma, suportá-la ou até evitá-la. Ou, muitas vezes, nos deparamos com a sua capacidade de, enfrentamento dessa dor. Podemos, então, pensar que a dor e as suas necessidades humanas, abordar que os vetores básicos que determinam a direção do comportamento são as necessidades que se manifestam através do interesse. Ao abordarmos um pouco as necessidades, temos que discriminar os seus níveis qualitativos, sendo o primeiro nível as necessidades fisiológicas, o segundo nível de necessidade à segurança, o terceiro nível de necessidade refere-se ao quê? Ao amor. O quarto, à estima, e o quinto e último, à autorrealização. Por que citar agora as necessidades humanas? Maslow já falava disso muito anteriormente, tenho certeza que vocês vão lembrar disso na nossa formação lá, quando estávamos ainda no banco da graduação. Mas as necessidades humanas, elas estão diretamente relacionadas à maneira como o paciente, e pode impactar de maneira bastante importante quando a pessoa sente dor. Então, veja, já falam que são necessidades que são extremamente necessárias para a nossa sobrevivência. Bom, assim sendo, considerar qualquer sensação dolorosa como um alarme de que algo encontra-se em desequilíbrio no organismo humano, que é tão incomum na dor aguda, esse desequilíbrio a gente pode ser classificado em dois níveis, fisiológico e no nível psicológico. Possuímos inúmeras necessidades, como, por exemplo, amar e ser amado, realização profissional, dentre outras. Quando citei anteriormente os níveis de necessidade segundo Labro, em 1990, e quando a gente fala que, diante da dor, a necessidade fisiológica está afetada, a segurança pela fragilidade, pela exposição, o amor seu autoconhecimento,
pela sua fragilidade diante da dor e o quanto ela prejudica as relações, né? Quando falamos da autoestima, a necessidade tão importante do nosso autocuidado, que muitas vezes está prejudicado com a dor, o quanto que a dor muitas vezes prejudica a clareza e as relações interpessoais, né? E a realização, muitas vezes comprometendo a nossa autonomia. E muitas vezes a dor vai roubando, né, essas necessidades, tornando a pessoa que a sente extremamente frágil e vulnerável. Então, voltando aqui, onde a sensação dolorosa como um alarme, a gente diz que a dor é um alarme que comunica a quem a vivencia que o seu processo de autorregulação, de homeostase, encontra-se perturbado em qualquer um dos níveis acima, seja fisiológico ou seja psicológico. Inevitavelmente, de novo, Argelis fala que, inevitavelmente, o contexto que envolve, mesmo que uma dor inicial, uma dor aguda, uma dor que é extremamente necessária, que é um sinal de alerta, ela pode realmente promover um desequilíbrio no nível fisiológico e psicológico. Bom, a dor, ela não pode ser compreendida integralmente fora do contexto vital do indivíduo. Óbvio, por tudo que nós já vimos aqui, por tudo que foi explanado, e que a dor não poderá ser compreendida integralmente fora do contexto momentâneo do indivíduo. A dor também não poderá ser compreendida integralmente sem considerarmos a hierarquia das necessidades no momento em que ela ocorre. Em cada contexto, a maneira como lida e como se comporta diante de um evento doloroso, ela muda completamente. A dor poderá ser compreendida como um sinal apontando para uma possível deficiência momentânea ou crônica no contato organismo-meio, impedindo a autorregulação. Veja, tudo isso traz para a gente a certeza de que a experiência dolorosa, ela é, sim, uma experiência emocional desagradável, como já dizíamos em vários outros módulos do conceito da dor da IASP. A dor e suas influências psicológicas pode ser causado por uma variedade de fatores que incluem um abuso de medicação, falta de habilidade social ou ocupacional, dificuldade financeira e de desligamento das atividades pessoais e sociais, a segregação. Essa, sim, pode levar a prejuízos devastadores no estado psicológico do paciente, né? Muitas vezes gerando uma depressão. Olha, veja, essas características, né? E aqui alguns autores mencionam, uma das características a influenciar o estado da dor é a ansiedade. Quando nos deparamos com algo que cause uma ansiedade, né? Uma angústia, automaticamente, fisiologicamente, o organismo responde com uma amplificação dolorosa. O outro autor, Teixeira, já dizia que um dos componentes afetivos da dor é, primeiramente, visto como contendo uma qualidade negativa e uma maior atenção é despendida aos pacientes com dor crônica. E o Williams falava que a ansiedade é também associada com o aumento da percepção da dor, como eu já comentei, e com os fatores que aumentam e complicam o risco da saúde física, prolongando a experiência dolorosa. A ansiedade faz com que a expressão em que o organismo se mostra, se comporta diante do evento doloroso, de uma experiência dolorosa, seja extremamente exacerbada. Tanto que, como sempre costumamos dizer, que ansiedade dá um output muito grande de sensação dolorosa. O paciente sente mais dor. Isso é fisiologia. Isso os estudos vêm mostrando para a gente. Aqui, num cronograma bastante rápido para falar sobre o problema, né,
de quando a gente se depara com um problema, uma preocupação, né? Como que a gente pode estar lidando, né? Perseverando e até buscando resolutividades diante de um evento, como a dor, por exemplo, buscando inúmeras soluções, muitas vezes, né, gerando, né, e diversas abordagens, diversas intervenções, diversos repercutindo em piora e degradação de diversos problemas, e muitas vezes causando uma hipervigilância, uma exacerbação da preocupação, um aumento da ansiedade, muitas vezes de outros problemas psicológicos concomitantes à dor. Quando nos deparamos com uma possibilidade de resolução de problemas, onde nós entendemos e aceitamos a condição onde que nós nos encontramos, que é da dor, e, consequentemente, a busca, né, por um tratamento onde eu tenho uma participação ativa, onde eu possa planejar juntamente com a equipe multidisciplinar o meu tratamento, o meu problema, ressignificando, reestruturando, readaptando, né? Lidando de uma maneira mais positiva, eu consigo ter o problema resolvido ou contornado. Então, veja, isso é extremamente importante. E aqui, a ansiedade, como já foi dito, aumenta o estado de dor desde que o paciente não seja informado sobre o estado real. Além disso, pode baixar o limiar da dor, causando algumas sensações que são interpretadas pelo paciente como se fossem dor e vista como um dos problemas que limitam a habilidade médica. Melzack já dizia isso em 1973. A relação do estado emocional com a sensação, com a percepção dolorosa. E acredita que ser a depressão um dos fatores psicológicos mais pesquisados nos pacientes com dor crônica. Alguns pacientes, porém, não todos, desenvolvem depressão secundária através da dor crônica. É muito comum a gente ver isso na prática clínica. O pensamento é um dos fatores psicológicos a influenciar a dor e, frequentemente, é uma fonte de geração de estresse. Os indivíduos mais vulneráveis encaram com dificuldade os eventos que podem desenvolver a resposta da dor. E muitas vezes o estresse ocorre em conjunto com a dor crônica. Assim, o estresse pode sim agravar a intensidade da dor e a dor, por outro lado, aumenta o estresse. Entramos de novo num ciclo vicioso. Ou seja, né, quando nós temos, né, a ativação de estresse e ansiedade, né, nós ativamos também os pensamentos automáticos negativos, né, levando a reações de humor e emoções desadaptativas, e assim, sintomas físicos e comportamentos negativos, como uma expressão da dor. E aí, piorando o estresse e a ansiedade. Novo ciclo de dor crônica. Veja, para a gente estar finalizando, falando de aspectos psicológicos, é muito importante que quando se sentimos ansiosos em relação às consequências do seu estado, pode deixar a pessoa mais sensível e aumentar as dores. Quando temos medos e incerteza em relação à natureza do seu estado, pode tornar os receptores de dor mais sensíveis, aumentando a percepção dolorosa. Diante do estresse causado por um estado doloroso, aumenta a tensão muscular, que, por sua vez, causa mais dor e mais estresse. As bandas tensas, diante de uma situação estressante, e quando o paciente já tem dor, isso amplifica muito. A depressão, causada por uma permanência prolongada no leito, pode intensificar as dores, inibindo a produção de endorfinas. Vejo o quanto os aspectos psicológicos estão envolvidos numa experiência dolorosa. Aqui, Marques mostrou a inter-relação entre os vários componentes da dor, na figura 1. Na figura 2, a correlação dos componentes da dor com seu equivalente orgânico. Quando estamos, se você olhar do lado direito dessa figura, nós sentimos que
Quando estamos diante da nocepção, nós estamos falando de uma reação anatômica, né? Diante de um estímulo doloroso. Quando nós estamos falando de dor, nós estamos falando de percepção dolorosa, né? Envolve um aspecto, uma experiência emocional, um componente psicológico, a discriminação e a percepção dessa dor. Quando nós falamos e quando essa dor vai aumentando e ampliando e tomando conta, expandindo para várias áreas e aspectos da nossa vida, pode ser levado ao quê? Um sofrimento psicoemocional intenso. E aí, tomamos noção, muitas vezes, quanto profissionais, que a dor influencia diretamente no comportamento de dor desse paciente. A dor não é mais o paciente que gerencia a dor que gerencia a vida do paciente, comprometendo de maneira muito negativa, não só um componente social, mas vários outros aspectos. A dor toma uma dimensão muito grande na vida dos pacientes. E aí, quando a gente fala, e é importante os profissionais entenderem o papel valioso da psicologia dentro da avaliação da dor do paciente, onde ela, na maioria das vezes, e muitas vezes agrega extremo valor à equipe multidisciplinar, porque ela aborda dimensões da dor que pode ajudar o paciente a se autoconhecer e ressignificar esse momento. A avaliação da dor, ela aborda os aspectos sensoriais da dor e a resposta emocional do indivíduo à experiência dolorosa, ou seja, as dimensões sensoriais e emocionais da dor. Na literatura, a terapia cognitivo-comportamental é a principal prioridade no tratamento da dor crônica, que é ensinar o paciente a enfrentar e reduzir a dor, e, num segundo momento, ensiná-lo a empregar as técnicas cognitivas para rebater as crenças que destroem sua aceitação da responsabilidade no emprego de técnicas de enfrentamento e autogerenciamento. Veja o quanto é valioso o paciente passar por essa experiência, que é essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental, onde nós temos vários estudos mostrando, né, uma terapia breve com excelentes resultados científicos. Enfim, use a dor como uma pedra em seu caminho, não como uma área para acampar. Sem dúvida nenhuma, nós profissionais de enfermagem temos uma importância muito grande na avaliação da dor e sinalizarmos dentro dos critérios estabelecidos no seu protocolo, na sua instituição, quando encaminhar esse paciente para uma abordagem psicológica. Tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para o processo de recuperação desse paciente. Se autoconhecer, ressignificar, é uma ferramenta valiosa para a gestão da dor. E você, enfermeiro, pode e muito contribuir para essa reabilitação. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, agradeço aqui a participação de vocês e seguimos ainda com mais conteúdo adiante. Até breve.